Segundo Reis, capítulo 6. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: Como vês, o lugar em que moramos, perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. E Eliseu aqueceu, dizendo: Ide. Então um deles o convidou: Queiras vir com os teus servos? E ele respondeu: Irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio. E ele imediatamente gritou: Ah, meu senhor, este machado fora tomado de empréstimo. Ao que o homem de Deus indagou: Onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e o jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Então disse ao servo: Pega-o. Ele estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu: Em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: Muito cuidado com este lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso, mandou chamar seus servos e lhes interrogou: Não me podereis descobrir quem afinal é que nos está traindo a favor de Israel? Um dos seus servos ponderou: Ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra, vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: Ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: Não tenhas medo, porquanto são mais os numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: Ó Senhor Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim ao Senhor Yahvé: Rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: Não é este o caminho, nem é esta a cidade que procura. Segue-me e vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele conduziu a Samaria. Ao entrarem em Samaria, Eliseu orou: Senhor Yahvé, abre os olhos dessa gente, para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu: Devo matá-los, meu aba? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: Não. Porventura costumas tirar a vida daqueles que tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água, para que se alimentem, saciem-se e depois voltem para o seu senhor.
O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete depois de terem comido e bebido até se fartarem. Despediu-os e eles retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Depois disso, Ben-Hadad, rei de Arã, da Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombas 5 peças de prata. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher lhe gritou: Socorre-me, Senhor meu rei! Diante do que respondeu ele: Se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim, o rei lhe indagou: Que te aconteceu? E ela explicou: Essa mulher me disse: Entrega teu filho para que o comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: Agora, pois, dá o teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Assim que o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto caminhava pelo muro. E o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. Então disse o rei: Que Deus me castigue com todo o rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final deste dia. Eliseu estava sentado em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei fez-se preceder por um mensageiro. Mas, antes que esse chegasse até ele, Eliseu declarou àquelas autoridades: Vistes como esse filho de assassino mandou-me cortar a cabeça? Ficai, pois, atentos. Assim que o mensageiro chegar, fechai a porta e empurrai-o, deixando-o para fora e a porta trancada. Porventura, ele não será imediatamente seguido pelos passos do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e declarou: Isso é um castigo que vem do Senhor Yahvé. Que razão teria ainda para ter esperança no Senhor?